Olá, amigos ouvintes do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube, lá do canal Wanda Barros, Conduta Espírita de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos conversar, capítulo de número 16, na radiofonia. Como nós devemos nos comportar quando estivermos em uma rádio divulgando a doutrina? O que nós devemos fazer, como nós devemos falar, como nós devemos direcionar os nossos ouvintes. E ele começa assim: divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programas outros de expansão doutrinárias, conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. A base é indispensável em qualquer edificação. Por nenhum motivo, desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos, no aprimoramento constante das programações, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. O pensamento correto sofre influência na forma errônea, porque é vinculado. Então, nós precisamos nos preparar, estudar o texto, entender, questionar, ver a veracidade, tudo antes de levar para o ar. Qualquer trabalho que se fala no Cristo, na doutrina espírita. A responsabilidade para que nós vamos passar essa fala é gigantesca, porque o pensamento correto sofre influência de forma errônea, porque é vinculado. Às vezes eu falo algo aqui, não pensei, não meditei, não entendi, e quando chega lá no meu ouvinte, ele chega de uma forma diferente. E isso não é legal. Continuando. Nos comentários, palestras e citações, esquivar-se de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias, especialmente àquelas que se refiram às crenças religiosas e aos interesses coletivos. A boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. A nossa premissa, orai e vigiai. O que nossa boca fala é que o nosso coração está cheio. Então a gente precisa vigiar as nossas palavras, para que não discorra sobre o amor e condene e fere. A massa que nós vamos, que vai nos ouvir, que quando você coloca no ar, numa rádio, as suas palavras falando sobre o Cristo, sobre a doutrina, você precisa ter cuidado, você precisa filtrar o que você está falando, estudar, se questionar, ter certeza, procurar o significado, para que a gente não possa condenar e ferir. Recordar que a matéria radiofonizada deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito, em correlação com fatos comuns e atuais, clareando-se os temas obscuros ou que exijam maior esforço de compreensão. Os rádio-ouvintes possuem índices culturais diversos, professando todas as religiões. Por isso precisamos ter mais cuidado ainda. Quando a gente elabora programas radiofônicos, a gente precisa lembrar que quem está do outro lado são pessoas de diversas culturas, de diversos professamentos, de todas as religiões, né? Pessoas que não têm uma cultura avançada, que precisam ouvir palavras populares para que possam se fazer entendidos, né? Não usar termos dentro de dicionários ou palavras difíceis, não. Sejamos o mais simples possível para que a nossa fala
o entendimento chegue a todos e não só a alguns. Esse cuidado é necessário. Ao elaborar programas radiofônicos, variar os assuntos, preferindo a irradiação de páginas breves, não prolongar, porque às vezes se torna cansativo e até a gente que está fazendo o programa se perde, porque a gente quer falar bonito, a gente quer mostrar que entende bastante, que fala milhões de coisas e termina se perdendo. Então, sejamos breves, sejamos cuidadosos, sejamos seletivos. O interesse do rádio ouvinte depende da qualidade das irradiações. Declarar a qualidade doutrinária das programações sem disfarces sutis ou mesmo poéticos, com lealdade à própria fé. Sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Se nós não temos uma definição declarada, a gente não é fiel nem a nós mesmos. Então, precisamos ter definições declaradas. Precisamos ter uma qualidade doutrinária nas programações sem disfarces sutis, com lealdade à própria fé. Comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia, jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras de modo automático, sem meditar no que esteja falando ou lendo para os ouvintes alheios. Farei lá na frente. Precisamos estudar, precisamos entender, precisamos procurar a explicação de cada palavra que a gente não entende, procurar entender o que nós vamos colocar no ar, procurar ter certeza de cada frase. Lembrando que nossos ouvintes são milhares. Quando você dissemina, quando você bota no ar, ou televisivo, ou pelo rádio, ou pelos canais de redes sociais, ou pelo YouTube, a gama de pessoas que vão ouvir é gigantesca. E cada um tem uma cultura, cada um tem uma maneira de entender, cada um tem uma linguagem, cada um tem um nível de conhecimento, de cultura. Então, nós precisamos fazer um trabalho simples, prático, breve, para que todos tenham acesso ao entendimento. Não há só uma minoria. Todos necessitam. Todos que nossa fala chega, que a nossa escrita chega, precisa ser entendida. E, principalmente, precisamos tomar o cuidado de passar para o ar ou para a escrita o que realmente nós estamos lendo, o que realmente a mensagem está nos transmitindo. E para que isso ocorra com segurança, nós precisamos estudar. Estudar, estudar e estudar. Cada capítulo que nós formos colocar no ar, ou escrito ou falado, para que nós possamos levar ao nosso público o que realmente o texto quer nos dizer. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Interessante, né? Quem sente o que diz, vive o que pensa. Então, se eu não sinto, se eu não acredito, se eu não tenho absoluta certeza do que eu digo, eu não vou conseguir viver. E como é que eu quero que o meu ouvinte viva se ele também não vai conseguir entender? Precisamos ter cuidado. E aí, para complementar a nossa leitura de hoje, nós vamos lá, que Paulo fala, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Está lá em Tito, capítulo 2, item 1, que diz assim: instruir o líder a ensinar apenas o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, o ensinamento bíblico verdadeiro e transformador. O versículo destaca a responsabilidade de quem foca na verdade prática, visando a conduta cristã, correta e madura, em contraste com falsos ensinos. Os destaques do Tito 2.1 é: tu, porém, significa diferencia Tito dos falsos mestres mencionados no capítulo 1.
Falo o que convém. Significa refere-se à necessidade de um ensino prático, adequado e alinhado ao Evangelho. A sã doutrina significa doutrina saudável ou sadia, que promove vida espiritual e piedade, não apenas conhecimento teórico. O contexto de Tito 2 aborda como diferentes grupos na igreja, entre parênteses, idosos, jovens e mulheres, devem viver para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, nós precisamos trabalhar com todo cuidado, com todo afinco, para que a palavra de Deus nunca seja blasfemada. E como é que a gente faz isso? Transmitindo o real significado de cada texto que a gente recebe orientação para ler ou para escrever. É preciso a gente ter consciência, conhecimento do que nós estamos transmitindo. Essa é a premissa da nossa leitura de hoje, que é nada mais, nada menos do que a fala na radiofonia, ou seja, nos rádios, que é um instrumento de comunicação que chega em qualquer lugar, nos interiores mais remotos. Sempre tem um radinho de pilha ali. E aí a nossa fala chega lá. E se a gente fala coisas absurdas que a gente não respeita, quem vai ouvir? Se a gente blasfema, olha a nossa responsabilidade. E assim nós encerramos nossa aula, me perdoe. Encerramos nosso encontro de hoje, né? Essa reflexão maravilhosa que nos leva a tomar cuidado com o que nós falamos e com o que nós escrevemos, para que possamos ser entendidos e que a espiritualidade amiga nos oriente sempre para que nós possamos falar, escrever o que realmente está na mensagem da leitura do dia. Muito obrigada mais uma vez, a espiritualidade amiga, por nos conduzir, nos orientar nesse momento. Agradecer aos nossos ouvintes do grupo do WhatsApp, da turma do YouTube. Agradecer a Nossa Senhora pelo mês mariano, por estarmos aqui juntinhos, trabalhando para o nosso crescimento espiritual. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.